Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu venho aqui contar um testemunho que eu acho que vocês vão gostar. Às vezes eu ouço um testemunho, não é qualquer testemunho que eu sinto a vontade de chegar até vocês para contar. Então, às vezes eu ouço um testemunho, gente, eu gosto de ouvir aquele testemunho, porque se eu gostei, com certeza vocês também vão gostar de saber a história, como realmente as coisas acontecem, né? Então, nem tudo aquilo que parece é. Às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem, aí você fala assim, puxa, eu queria ser assim. Mas a gente tem que ver se aquela pessoa realmente é assim. Então, escuta só. Tinha uma igreja, né? E tinha um pastor que dirigia aquela igreja. Então, o testemunho que eu ouvi, eles não falaram qual era o nome do pastor, e nem da pessoa, então eu não vou citar nomes, né? Então, essa igreja, ela tinha o seu pastor. Aí o pastor convidou outro pastor, né? Para ir pregar em sua igreja. Aí, chegando lá, o pastor pregou. E esse pastor que era convidado, o que ele fala? Ele fala assim, quando ele vai para a igreja e ele prega, ou mesmo na igreja que ele congrega, ele fala quando ele termina de pregar, dá uma fome. Ele sente muita fome, ele tem que terminar a pregação e ir para casa dele, chegando lá ele já almoça ou ele janta porque ele sente muita fome. Aí, quando ele foi convidado para pregar nesta igreja, né, ele pregou e era de dia. Aí ele terminou de pregar naquela igreja, ele falou que estava com uma fome, mas uma fome que a vontade dele era sair dali e almoçar. Aí o pastor falou assim, irmão, deixa eu falar uma coisa pro senhor, que no caso é o pastor, né? Então, aí ele falou assim, pastor, aqui na minha igreja, né, tem o círculo de oração e tem uma determinada irmã. Essa irmã, ela é muito especial. Ela prega muito bem, ela cura, ela como que eles falam? Ela revela. Gente, essa irmã, ela é muito, como que eles falam? É uma pessoa com muita fé. E muitas pessoas vêm de longe para encontrar essa irmã e essa pessoa não sai sem ter a sua cura ou sem ter a sua revelação. Aí o pastor falou assim, e cadê ela? Aí ele falou, então, pastor, essa irmã, ela tá com uma depressão muito profunda. Ela está na casa dela e faz muito tempo que ela não aparece. Mas ela está fazendo falta aqui e ela é uma pessoa muito especial. As pessoas vêm de longe só para ter uma revelação ou para ser curada, né? Porque ela tem uma fé muito grande. Vamos visitar essa irmã. Aí o pastor tava com aquela fome, com aquela fome. Aí o pastor falou, vamos, né? Aí chegaram nessa determinada casa dessa irmã, bateram palma bastante. Aí de repente, né, a casa parecia que não tinha ninguém. De repente apareceu uma pessoa lá e abriu a porta, era o seu marido. Quando o pastor viu seu marido daquela senhora, né, que foi abrir a porta, ele estava com a barba muito grande, com o cabelo muito sujo, que no cabelo dele havia até caspa. Aí o Senhor abriu a porta, né, e levou eles até a sala, aonde estava aquela irmã. E aquela irmã estava naquela sala. Diz que a sala estava suja, muitos lençóis sujos. Diz que tinha um monte de trapo sujo naquela sala, que fazia tempo que aquelas roupas estavam ali. Havia tempos. E a casa dela estava fedendo, a sujeira, um odor muito forte. E o seu filho estava numa cama, doente, enfermo. Então o marido já não tomava banho, fazia uns 5 meses. Ela estava com uma depressão muito profunda. E essa mulher, quando eles chegaram lá, ela estava olhando para o nada. Uma vez eu fui no posto de saúde, né, me consultar. Chegando lá, eu vi um senhor. E a mulher dele ela estava assim, com a cabeça assim, e ela olhava assim para o nada. Sabe quando a pessoa olha para o nada?
Aí eu perguntei para ele, para aquele senhor, o que ela tinha. Ele falou: olha, ela há muito tempo que ela está com uma depressão muito profunda. Então, quando a pessoa está com uma depressão muito, muito profunda, simplesmente ela fica ali olhando pro nada. Por isso, quando a pessoa tem uma depressão, a pessoa tem que já tratar, né? Para não chegar a ficar com aquela depressão muito profunda. E aí, o pastor convidou ele para orar para aquela senhora, né? Ah, pastor, vamos orar. Aí o pastor, né, que foi convidado, chegou na irmã e orou, repreendeu aquela depressão. Ele orou mesmo, ele orou com fé. Mas quando ele terminou a oração, aquela senhora, ela continuou daquele jeito, olhando pro nada. Aí o pastor pegou e pensou assim: ah, já que não resolveu, né? Então vamos embora, pastor. Aí o pastor: não, pastor, vamos ficar mais um pouco. Aí o pastor, né, o que convidou o outro pastor, ele começou a cantar aqueles hinos, porque na igreja tem aqueles hinos antigos, né, gente? Eu amo os hinos antigos, eu não gosto desses hinos que foi feito agora, não tem aquela essência, sabe? Os melhores hinos são aqueles antigos, e ele estava cantando um hino muito lindo e muito antigo. Fugiu da minha mente o hino que o pastor estava cantando na sala, para aquela senhora ouvir. Aí aquele pastor já queria ir embora e falou: não vamos embora agora não, pastor. Vamos orar nós dois. Aí ele falou: ah, então vamos orar, né? De dois, né? Eu e o Senhor orando aqui por ela, vai dar resultado. Aí os dois pastores oraram, clamaram, repreenderam, mas nada aconteceu. Aquela senhora continuou olhando pro nada, com a mente vazia. Acho que ali ela estava com uma depressão muito, muito profunda. Aí o pastor, os dois pastores oraram, né? Aí o pastor ficou na sala, né, cantando o hino, e o pastor se afastou para um canto e foi conversar com Deus. Muitas vezes na vida da gente, né, qualquer coisa que acontece na sua vida ou na minha, eu principalmente, eu converso com Deus. Quando eu estou conversando com Deus, eu converso igual estou conversando com vocês. Conforme for o que eu estou conversando com Deus, né, eu falo com Ele. Às vezes é uma coisa que não está me agradando, né, que está errado. Olha como que eu falo com Deus: Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está escutando? Ó, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar não, hein? O Senhor está vendo, Senhor, o que está acontecendo? Olha isso, né? E eu converso com Deus, dependendo do que está acontecendo, gente, desse jeito. Então, o que Deus quer da gente? Que a gente converse com Ele. Então, a minha conversa com Deus é assim: eu falo em voz alta: Senhor, olha aí, Senhor, olha essa situação. O Senhor não vai fazer nada. É desse jeito que eu converso com Deus. E o pastor começou a conversar com Deus. Falou: Senhor, essa senhora que está na sala com depressão profunda, ela é uma das irmãs mais religiosa. Ela prega, ela ora pelas pessoas, ela até cura. As pessoas vêm de longe para ver ela, para receber uma cura, para ter uma revelação com ela. Mas ela não era para estar desse jeito, Senhor. Quer dizer que as pessoas que te servem ficam daquele jeito? Começou a questionar Deus, porque aquela senhora, né, era uma mulher fiel ali na igreja. Ela não faltava culto, ela está sempre ali. Ela era uma das regentes do coral. Ela cantava, ela pregava, ela curava, ela revelava as pessoas, né? Não é qualquer pessoa que tem esses dons. Às vezes, né, o que eu falo? As pessoas falam: eu não acredito nisso, eu não acredito em revelação, eu não acredito em pregação, em certas coisas. Mas, gente, eu falo assim, que nós não devemos julgar ninguém, e nós não podemos duvidar de ninguém. Cada um de nós conhecemos Deus de um jeito. Deus comigo é uma coisa, com você ela é outra. Deus não é igual com todos nós, não. Cada pessoa, Deus
é diferente com cada uma de nós. E tem pessoas que realmente nascem com os dons de Deus. As pessoas têm os seus dons, né? E os seus talentos. Tem pessoas que têm uma voz linda, é um dom. Tem pessoas que pregam, é um dom. Tem pessoas que sonham, né? Deus manda a revelação através de sonhos, é um dom. Tudo que Deus te manda é um dom. Então, aquele pastor que foi convidado, ele estava questionando Deus, que não era para aquela senhora estar naquela cama, naquele sofá, olhando para o nada. Ele foi orar sozinho, não resolveu. Foi orar com o pastor, não resolveu. Então, se aquela pessoa era do jeito que o pastor falou que ela era, não era para ela estar daquele jeito, né? Aí diz que de repente veio uma mensagem assim na mente dele, do nada apareceu aquela mensagem na mente dele assim, e Deus mandou uma revelação para aquele pastor. Quando aquele pastor ouviu o que Deus falou na sua mente, o pastor ficou sem palavras. O pastor já foi imediatamente na sala conversar com aquela senhora que estava com uma depressão profunda. Aí o pastor falou: senhora, tudo que a senhora faz na igreja, em determinadas coisas como a senhora faz, isso não é da parte de Deus. Deus acabou de me revelar que esses dons que a senhora cura, esses dons que a senhora revela, não é dele, não é da parte do Senhor. Isso é da parte maligna. E quando aquela senhora ouviu aquilo, aquela senhora estava com uma depressão muito profunda. Não era qualquer coisa que ela ouviu, ela não ia responder. Porque quando a pessoa está numa depressão profunda, conforme você conversar com ela, ela não escuta, ela não ouve. Parece que você está falando com ninguém, ela está ali parada, assim, ó. Porque aquela pessoa que eu vi que estava no poço, ela estava assim, ó, olhando para o nada. Aí eu perguntei até pro marido dela e ele falou que ela estava assim há muitos anos. Aí, quando aquela mulher ouviu aquela revelação do pastor, ela começou a sair lágrimas dos seus olhos, ela começou a chorar. E ela falou que certo dia ela estava na casa dela, sozinha. Aí bateu na porta e quando ela abriu, era uma entidade lá das profundezas lá, né? Lá das profundezas, sabe, gente? Eu não gosto nem de estar muito comentando o nome desses bichos, sabe? Porque eu falo assim que não vale nem a pena você falar no nome deles, né? Então veio uma entidade lá da parte lá do maligno lá, né? E falou para aquela mulher que ela podia ter dons, talentos, dom de cura e dom de revelação. Mas para isso ela tinha que dar o marido dela e o filho dela para morrer, que eles iam levar, né? Já levar morto, né? E ela concordou e ela aceitou. Só que ela depois que ela caiu, depois que ela, né? Ela foi para a igreja, começou a pregar, começou a curar, começou a ter as revelações. Então, a cidade inteira sabia que ela tinha dons, mas todo mundo sabia que ela era de uma determinada igreja. Achavam que aquilo era da parte de Deus, mas ninguém sabia que era da parte lá do maligno, né? Aí ela caiu em si. Ela viu que ela ia pagar um preço muito grande por ter vendido a alma dela, né? E ela não só vendeu a alma dela, mas do filho dela e do marido dela, né? Que eles queriam em troca. Aí o pastor falou: então, irmã, eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora tem que pegar, clamar a Deus, pedir perdão para Deus, porque senão, irmã, eles vão te levar viva pro inferno e a senhora vai morrer lá no enxofre lá. A senhora vai passar a eternidade lá no enxofre. A senhora vai viva para lá. Aí quando ela escutou isso, ela caiu no chão e orou, clamou, gritou, pediu perdão a Deus. Ali ela teve um concerto com Deus. Todo mundo viu ela chorando, ela gritando, ela pedindo perdão para Deus, ela clamando a Deus, misericórdia, Senhor, pela alma dela. Ela pediu misericórdia,
porque ela não queria ir para o inferno. Só que também ela disse que ela também podia ter dons, revelações, né? Da parte do Senhor, mas ela tinha que pagar outro preço, e ela não queria pagar o preço para Deus, mas ela não pensou duas vezes de pagar o preço para os bichinhos lá, né, pro bichão lá. Então, pessoal, resumindo, do nada assim, ela começou a cantar louvores, do nada ela começou a adorar a Deus, do nada ela começou a falar em línguas, e os pastores viu que realmente Deus tinha concedido o perdão para ela. Quando Deus concediu o perdão para ela, que ela começou a clamar, que ela começou a cantar, que ela começou a orar, o filho dela já levantou da cama, vomitando todas as enfermidades no chão. Até o filho dela estava doente por causa das coisas malignas, né? E o marido dela, ao ver a tragédia que tinha na casa dele, o filho enfermo, a mulher com depressão profunda, ele parou a vida dele também. Ele ficou sem tomar banho. A casa dele virou um odor de sujeira. Então contaminou a casa inteira. A casa inteira daquela senhora ficou doente. Muitas vezes, irmãos, na vida da gente, nós não devemos vender a nossa alma por revelação, por cura, por dinheiro. Porque tudo aqui é passageiro. Esse mundo não é a nossa casa. A nossa casa não é aqui. Nós temos o dia de nascer e nós temos o dia de morrer. E desse mundo você não leva nada. Que adianta você ter uma vida de luxo, fazer tudo que você tem vontade de viajar, andar de navio, ter lanchas, ter iate, ter apartamento, ter fazenda, você ter vários empregados na sua mesa, ter o bom e do melhor, e você nunca ter que trabalhar e viver uma vida de luxo. Mas quando você morrer, você vai diretamente para o inferno, porque a sua alma já está vendida. A não ser que você se arrependa e tenha um concerto com Deus em vida. Então não vale a pena. O que Deus nos promete é uma vida com Ele, é passar a eternidade com Cristo. Imagina você viver no céu, ver os anjos, ver aquele rio que passa na Nova Jerusalém, ver todos os animais, você vê Deus face a face, contemplar o rosto de Cristo, abraçar Jesus, beijar Jesus, fazer o culto com Jesus. E ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor. Lá as coisas se passou, lá é a eternidade com Deus. Isso não tem preço. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo anseia. Gente, eu prefiro morar embaixo da ponte. Não ter nada, nada. Mas saber que um dia eu vou morrer e eu vou passar a minha eternidade com Deus. Que adianta você ter tudo, mas quando você morrer, você vai pro lago do enxofre lá? Então, tem muitas pessoas que vendem sua alma por dinheiro, por fama. E quando a gente nasce, você nasce sem nada. E quando você morre, você não leva seu carro, você não leva seu apartamento, você não leva nada do jeito. Aonde o rico vai para debaixo da terra, o pobre também vai. Ali é para os dois. Ali não tem poder. Ali aquela cova é para o rico e para o pobre. É ali que todo mundo vai ficar. Mas a eternidade é com Cristo, né? Imagina você passar a eternidade no inferno. Então, em vez da gente passar a nossa vida, passar a querer ser famosa, querer ter isso, querer ter aquilo, querer ter dinheiro, isso é tudo passageiro. Isso são coisas que não vai te levar para lugar nenhum. Lógico que você vai ter um conforto muito grande,
mas enquanto você está aqui nesse mundo. Mas a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? Porque no céu tem um livro, que esse livro chama-se Memorial. Ali está a sua vida, ali está a sua história, ali está o dia que você nasceu, ali está o dia que você vai morrer. Ali você não vai poder esconder nada, porque está tudo ali. No dia do juízo, vai estar tudo ali na sua frente, você não vai poder falar que não fez aquilo. Então, nós temos que repensar. Nós temos que viver nesse mundo? Temos que ter uma casa confortável, temos que ter carro para andar, lógico, se você tem condição. Se você tem imóveis, se você tem qualquer coisa, tudo bem. Mas não ficar trabalhando igual doido, né? Para conseguir as coisas. Então, em vez da gente ficar pensando em ter as conquistas, conquistar o amor de Deus. Ter Deus todo dia na nossa vida. Todo dia contemplar o dia, contemplar o sol, contemplar as estrelas, né? Todo dia pedir para Deus a presença dele, pedir que os anjos dele nos acompanhem, pedir para Deus a misericórdia dele. Todo dia você pode ter um diálogo com Deus entre pai e filho. É tão bom, né? Aquele momento de você com Deus. Isso ninguém vai tirar de você. Mas se for do outro lado que você conseguiu, isso aí é tudo passageiro. Isso vai ter a cobrança. Logo, logo a cobrança vem. Então, resumindo, né? Aquela senhora, Deus a perdoou. Quando o pastor e o outro pastor, eles continuaram à noite. Eu acho que tinha uma semana de oração naquela igreja, né? Aí quando chegou a noite, os dois pastores viu a família entrando na igreja. A senhora que estava com depressão, com aquele sorriso, e o filho dela sorrindo para a igreja, o seu marido com a barba tirada, tomado banho. Com certeza a família fez uma faxina na casa, né? A casa ficou limpa, a casa ficou cheirosa, né? O ambiente, né? Um novo ambiente. E aquela senhora foi trabalhar para Deus. Ela era do conjunto, ela era do círculo de oração, ela foi para o círculo de oração, ela virou outra pessoa ao lado de Deus. Então, o que Deus fala? Que as coisas desse mundo é passageira, mas as coisas que Ele nos promete é para sempre. Então, não fique aborrecida porque você não tem isso, que você não tem aquilo, mas se você serve a Deus e você é uma pessoa temente a Deus, o seu nome está no memorial. E quando Jesus voltar, você vai subir com ele. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu anseio a volta de Jesus. Porque eu anseio morar no céu com Cristo. Eu quero passar a minha eternidade com ele. Eu vivo nesse mundo, eu trabalho. Eu tenho uma casa. Eu não tenho uma vida assim, eu tenho uma vida mais ou menos confortável. Mas para mim tá bom, eu não preciso mais de nada. Gente, nós vivemos nesse mundo, nós não precisamos de muito, sabe? A gente não precisa de muita coisa. Mas o que nós precisamos é de Jesus, é do amor dele, é da proteção dele, é da misericórdia dele todos os dias na nossa vida. Pedir para ele olhar nossos filhos, nossos maridos, nossa casa, nos proteger todos os dias, porque um dia tem 24 horas. A gente vai trabalhar, mas a gente não sabe se a gente volta. Mas o que Deus nos promete é uma vida com ele, é a proteção dele, é os anjos dele ao nosso redor. Então, se vocês gostaram desse testemunho, escreva nos comentários. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo e compartilhe. E escreva nos comentários se vocês querem ouvir mais testemunho. E fica todos com Deus e que Deus os proteja. E lembre-se que nós não precisamos de muito para viver nesse mundo, mas nós precisamos
do amor de Deus, da presença de Cristo diariamente na nossa vida. Jesus é amor. Jesus ama vocês. Então, fica todos com Deus.